O texto de Tiago 3, 5 e 6 diz em parte: a língua é uma parte pequena do corpo. Vejam como basta uma chama muito pequena para incendiar uma grande floresta. A língua também é um fogo. Qual é o tamanho da língua? A língua de um adulto pesa cerca de 70 gramas. Isso é apenas uma pequena parte do peso de um homem adulto. Mas a língua tem muito poder. Sabia que uma língua pode levantar milhares de quilos? Por exemplo, isso acontece quando o presidente no Congresso diz: por favor, fiquem de pé. É claro que esse poder pode ser usado para o bem ou para o mal. Por isso, o texto de hoje nos lembrou que, se não tivermos cuidado, a nossa língua pode causar um grande estrago, assim como jogar fora um pequeno fósforo aceso pode incendiar uma grande quantidade de árvores. Mas como a nossa língua pode causar tanto estrago? Se nós a usarmos para contar mentiras, caluniar, falar mal de outros pelas costas, ensinar coisas erradas e assim por diante. Mas agora vamos falar sobre outra forma de usar a língua que também é muito prejudicial, só que às vezes passa despercebida. Do que estamos falando? De resmungar ou murmurar. Vamos falar sobre o perigo de fazer isso. Mas o que é murmurar? De acordo com certo dicionário, murmurar significa fazer um som ou uma série de sons baixos, contínuos e indistintos. Existem muitos sons assim na natureza. Por exemplo, é bem agradável ouvir o som da brisa soprando as folhas das árvores, ouvir o ruído de um riacho que corta uma floresta ou que desce uma montanha. Mas não podemos dizer o mesmo do som de um murmúrio produzido pela nossa língua. Esse som não é nada agradável. Certo dicionário diz que resmungar significa se queixar em voz baixa, reclamar. Uma sentinela disse que o termo hebraico que significa resmungar pode significar também rosnar. Não é nada agradável ouvir um cachorro rosnando para nós quando estamos na pregação. A nossa vontade é de ficar o mais longe possível. Mas resmungar é algo muito comum no mundo de Satanás. Os filhos reclamam dos pais, as esposas dos maridos, os empregados dos patrões, e muitas pessoas reclamam de Deus, achando que Ele é o responsável pelas coisas ruins que acontecem. Mas a questão é, como Jeová se sente ao ver pessoas resmungando? Abra sua Bíblia em Números, capítulo 12, e vamos ver um relato interessante que nos ajuda a entender o que Jeová pensa sobre isso. Números 12, 1 diz: Miriam e Arão começaram então a falar contra Moisés por causa da esposa cuxita com quem ele havia se casado. O versículo 2, eles diziam, e pelo visto com frequência: será que Jeová falou somente por meio de Moisés? Não falou também por meio de nós? E veja o que diz logo depois. E Jeová estava escutando. Jeová não gostou nada do que ele ouviu. O versículo 9 diz que a ira de Jeová se acendeu, e ele fez com que Miriam tivesse lepra. Pense nisso. Jeová podia ter usado qualquer doença. Então, por que ele decidiu usar a lepra? Jeová não revelou para nós o motivo. Mas pense, uma pessoa com lepra, principalmente nos tempos bíblicos, ficava feia, com uma aparência repugnante. Mas para Jeová, o que deixava Miriam feia mesmo eram as coisas que ela estava falando. Por isso que Jeová usou a lepra, para que todos pudessem ver Miriam da mesma forma que ele já via. 2 capítulos depois, tem outro relato. Ele fala sobre como os israelitas ficaram reclamando depois de ouvir o relatório negativo dos 10 espiões. O que Jeová achou disso? Ele disse que todos os de 20 anos para cima que tinham reclamado não iam entrar na terra prometida. Eles iam morrer no deserto.
Fica bem claro que Jeová detesta esse tipo de coisa. Ele odeia isso. Mas a pergunta é, por quê? Vamos ver brevemente 3 motivos. Primeiro, quem fica reclamando nunca está satisfeito e pode contaminar outros. Judas 16 fala de pessoas que reclamam de sua sorte na vida. E a verdade é que quanto mais uma pessoa reclama da sua vida, mais insatisfeita ela fica. Além disso, quem gosta de reclamar não consegue ficar calado e acaba contaminando outros com essa atitude. E quem foi o primeiro a contaminar alguém com o descontentamento? Satanás. Ele plantou o descontentamento no coração de Eva. Então, a pessoa que fica reclamando, na verdade, está imitando os métodos do diabo, e ela se torna parecida com ele, que é o principal inimigo de Jeová. Com certeza, não íamos gostar nem um pouco que Jeová olhasse para nós e se lembrasse do diabo. Então, o que pode nos ajudar a não cair nessa armadilha? Ter contentamento. 1 Timóteo 6,6 diz: de fato, há grande ganho na devoção a Deus junto com o contentamento. Vários outros textos também falam sobre isso. E não importam quais sejam as nossas circunstâncias, nós sempre ficamos satisfeitos quando pensamos em todas as bênçãos que Jeová nos dá, não é? O segundo motivo é: ficar reclamando faz o ódio crescer tanto no nosso coração como no de outros. Abram suas Bíblias em Provérbios capítulo 17. Esse é um texto bem interessante. Provérbios 17:9 diz: quem perdoa uma transgressão promove o amor. Mas aquele que insiste em falar sobre um assunto separa bons amigos. O amor deve nos motivar a perdoar os erros dos outros. Mas se nós ficarmos batendo na mesma tecla, reclamando dos erros dos nossos irmãos, o ódio vai crescer em nosso coração. E como isso afeta outras pessoas? Vai fazer crescer o ódio no coração delas também. Saiu há alguns anos um artigo na Sentinela com o tema "Por que deixar de resmungar?", que ilustrou como isso acontece. Lá diz: suponhamos que o cristão passasse a se queixar a você sobre certo ancião, de como o ancião cuida de certos deveres na congregação, de como ele cuida das suas partes na tribuna. O artigo continua: se der ouvidos ao queixoso, começará a pensar assim como ele. Daí, ao observar o ancião, poderá estar dizendo a si mesmo: agora, pensando bem, o que o meu amigo diz sobre este ancião é verdade. Nunca pensei nisso assim. Antes, isso nem incomodava você, mas agora incomoda. Com o tempo, tudo que o ancião fizer vai irritar você. Como podemos evitar que isso aconteça? Por fazer o que diz em Provérbios: quem perdoa uma transgressão, promove o amor. Então precisamos cultivar amor por outros e ser mais tolerantes. Também não devemos ficar reclamando dos erros dos irmãos, mas perdoá-los, assim como oramos a Jeová esperando que Ele nos perdoe. O terceiro motivo é: ficar reclamando é um sinal de arrogância. Você se lembra de Corá, Datã e Abirão? Eles reclamaram de Moisés dizendo: já chega de vocês, toda a Assembleia é santa, todos eles, e Jeová está no meio deles. Então, por que vocês deviam se colocar acima da congregação de Jeová? As reclamações deles revelavam uma característica negativa que eles tinham no coração: a arrogância. Nós sabemos o que Jeová fez naquela ocasião. Então, o que pode nos ajudar a não ser como eles? Devemos ser humildes em vez de ficar criticando outros para parecermos superiores. A humildade vai nos proteger. Nós vimos que quem fica reclamando nunca está satisfeito, planta o ódio no coração dos outros e mostra arrogância. Dá para ver por que Jeová odeia isso. Mas, como vimos, se nos esforçarmos para desenvolver contentamento, amor e humildade, vamos vencer a nossa tendência de reclamar. E vamos conseguir aplicar Filipenses 2,14, que diz: continuem fazendo todas as coisas sem queixas. O texto não disse a maioria das coisas. Lá disse:
Continuem fazendo todas as coisas sem queixas. Assim, vamos mostrar para Jeová que somos valiosos para a sua organização. E Ele vai querer que façamos parte dela, não só agora, mas também no novo mundo.